só voltando um pouquinho pro contrato. E no contrato de namoro, fiquei curiosa. Ó. Ele Ó. classifica... Ela é minha cunhada, cuidado, viu? Tá. Tô noiva. Eu acho que eu já passei do namoro qualificado. qualificado, agora eu tô noiva. Falta um passo pra... Mas, o não, noivado- porque é o engraçado noivado, O falar noivado do... pula onde eu não estava. É porque, veja bem, não, presta atenção. O noivado, a gente tem que ter cuidado com isso. O noivado também, você não vê nada na lei que fale sobre noivado. Então, o noivado não é um instituto jurídico. O noivado é uma criação social. Uma criação que vem É uma promessa do de casamento, né? cristianismo, né? Que desde aquela época, bom, começava aquele namoro em que o cara sentado aqui, a mulher aqui e o pai dela em pé, né? Então tinha que ter um período de tempo, tinha que haver um período de tempo, a aprovação da família, e aí depois, o que é que o noivado veio? O noivado era como se, depois da existência daquele namoro, da aprovação de ambas as famílias, da vontade daquele casal de casar, até porque naquela época era muito feio namorar e depois ser deixada ali, era um negócio complicado. Então o que acontece? O noivado nada mais era do que uma demonstração para a sociedade Era uma promessa de de casamento. que aquele né? namoro tornou-se algo sério, né? E que realmente o casamento ia sair. Então, assim, eu costumo dizer que o noivado... Ah, tô noiva! Tem gente que abre a boca. Amigo, tô noiva! Como se isso fosse alguma coisa. Noivado, eu considero o noivado como uma expectativa de direito. Porque o casamento, sim. Quando você casa, uma série de direitos emergem do casamento. Uma série de direitos. Mas esses direitos, eles só surgem na hora que você casa. Então, o noivado é uma fase pré-casamento. Mas se você tá noivo, e não que pode ser gera união essa estável já, não? expectativa. Não. E Mesmo você tá morando noivo... É, morando junto, pode ser união Já estável, é não. união estável, não é namoro. Não, Já não é? não necessariamente. Até porque os tribunais entendem que para caracterizar a união estável não é necessário morar junto. Não é necessária a Não? coabitação. Não. Não, Eu não. achei que Não, união não. estável era O quando... que é necessário pra Não, não. caracterizar a união A estável? união estável é necessário, obviamente, uma relação a dois, pelo amor de Deus. Eu sei que hoje em dia, né? Lá vai, eu já fui processado uma vez por causa de uma entrevista sobre poliamor. E eu não- Aqui não vai ser processado, Por não, viu? favor, Minha gente, presta faça isso atenção. não. Qual é a minha câmera, produção? É essa? Então tá, eu tava achando que era aquela. Então, ó, deixa eu explicar aqui o negócio, né? Eu sei que se fala em trisal, quadrisal, para uma presta atenção. Um relacionamento para a lei brasileira, tá? Duas pessoas. Nós vivemos num sistema monogâmico, tá? Esse negócio hoje de trisal, de relacionamento aberto, de marmita de casal, é cada uma que surge todos os dias, né? E às vezes eu como lido com esse público adolescente, né? Professor, marmita de casal. Eu digo, o quê, gente? Entendeu? Então, assim... marmita de casal? Ó. Pra comer fora. Ah, entendi. O quê? Foi pior. Produção? É um lanchinho, né? Tipo isso. Ah, pro casal, né? É, entendeu? É um lanchinho pro casal. Aí sim. Não. Ah, não. Marmita de casal. Ah, minha gente, É, marmita de casal é tipo, o casal quer, aí Pega contrata, o ou traz compra, pra traz casa. pra comer em casa os dois, né? A marmita de casal. Enfim, meu Deus do céu. Isso vai pro YouTube? Não, tá ao vivo, né? Socorro, que minha mãe não Já esteja que tá ao assistindo vivo, isso. lembre de compartilhar, É. comentar, curtir. Dessa parte não. Fazer o Não, essa parte não. A gente tá falando, a gente vai falar de coisa mais séria pra você compartilhar. Essa parte não. Então, o que acontece? Como eu tava falando, a união estável precisa, obviamente, de um relacionamento de duas pessoas, tá? E aí, independe de gênero, diga-se de passagem. Essa relação, sim, ela tem que ser uma relação pública, tá? Ou seja, tem que ser uma certa publicidade, a sociedade tem que ver essas duas pessoas como casal. Hoje em dia, a gente não tem mais, não existe um tempo fixado para isso, né? Porque antigamente falavam a união estável é uma relação pública, duradoura. Não. Hoje em dia, a gente arranja jeitos de, em 3, 4 meses, configurar a união estável mesmo você sem morar junto. Por quê? Porque eu preciso daquilo que eu já falei. Do ânimo de constituir família. Então, sabe o que acontece? Eu começo a namorar com você.
Vai passando o primeiro mês, como eu disse, você já tem sua escova de dente na minha casa, eu já tenho na sua. Na sexta-feira você já passa, aí lá pra casa, dorme na sexta, dorme no sábado, dorme no domingo. No fim de semana seguinte, a gente viaja junto, você já tem chinelo. Aí você pega, paga uma conta, pega seu cartão, paga uma conta. Cuidado, Amor, viu, amor? você pega, paga uma conta, tal. Aí depois você manda. É porque assim, eu vou estar dando umas dicas aqui que depois é perigoso que eu vou falar aqui, sabe? Não, mas Não, vai. vai Depois é ser. perigoso que eu vou falar aqui. Aí depois você pega assim, manda uma foto, assim, de um casal com filhos. Olha, amor, quando a gente estiver com os nossos filhos. Aí eu respondo com um coraçãozinho, sabe? Aí O depois. WhatsApp hoje pega Aí muito, depois. né? É, claro, aí depois você pega, vai ali, passa por uma joalheria, vê um par de alianças muito bonitas, bate a foto, manda pra mim. Amor, olha quando a gente for comprar nossas alianças. Então, são sinais Que mostra que eu quero uma família. que você, muitas vezes, não é essa a minha intenção. Você tá querendo Não é essa a assim, minha ó, intenção. pegar. Aí, ó, nesses 5, 6 meses assim, você fazendo isso, Já eu vou e compro constitui. um apartamento. Eu vou, pego o meu dinheiro, pá, compro um apartamento. Mobílio apartamento. Aí, por alguma briga, por algum entendimento, conheço alguém, chego pra você e digo, ó, não te quero mais, o amor acabou. Aí você vai pra justiça, entra com ação de reconhecimento, cumulada com dissolução. Você já pede que a justiça reconheça o período que você teve junto com ele, Menina, que comigo, perigoso. dissolva e partilhe os bens. Aí você pede metade no meu E apartamento. tem que dar, né? Porque na união estável equivale ao regime de comunhão parcial de bens. E aí você mostra na justiça. Olha, nós tínhamos uma união, nenhum dos dois eram impedidos de casar, porque éramos duas pessoas solteiras. Veja bem, se eu sou casado com a Rafaela e tenho uma relação com você, você não pode jamais querer dizer que é união estável. Por quê? Eu sou casado. Então há impedimento. Tá? Mas se nós Gaia não namoramos. vale o meu É, estado. mas é como eu Mas tô. muita gente às vezes consegue, não sei como que, tipo, Alguns. Desculpa aí. Alguns tribunais, eles entendem. É um entendimento bem moderno. Do seguinte. Vamos supor, você desconhecia que eu era casado. Você desconhecia. Então a gente tinha esse relacionamento, né? Um relacionamento meu público, porque, sei lá, minha esposa morava em outro estado, eu vinha a João Pessoa apenas a trabalho, quando a gente chegava aqui, e hoje oculta stories, e, enfim, né? Tem uma série de ferramentas que você também consegue ocultar, às vezes a pessoa não é uma pessoa ligada em redes sociais, confia, e confiança é uma coisa que muitas vezes, né, deixa passar despercebido algumas coisas. E aí o que acontece é que, de repente, a gente constrói aqui uma coisa, compra um apartamento, você participa da compra, é que tá a diferença, tá? Chega aqui em João Pessoa e você chega e diz assim, amor, vamos comprar um flat juntos. Aí você dá 40% do valor e 60% do valor. Depois você quer entrar com ação de união estável. A união estável não vai ser reconhecida, por quê? Porque eu já sou casado. Então tem um impedimento. Mas é justo que você receba os 40. o valor proporcional que você deu para aquisição. Não vai ser o meio a meio. Ô, Moisés, e quando é em caso de morte, assim, aí recebe pensão as duas, a amante e a... Não, amante não tem direito a pensão. Tem não? Não Não. acontece isso. Eu vi uma notícia um dia desse que... Não, assim. Assim. E era como se ele tivesse duas famílias, entendeu? E tinha uma família com uma e uma família com outra. E tiveram que dividir a pensão. Não, o que acontece, às vezes, em divisões duplas, pode acontecer, por exemplo, mas não duas famílias concomitantes. Por exemplo, ele pode ter tido um filho deficiente da primeira família, incapacitado, mesmo que seja maior. E aí, ele, na segunda, quando ele morre, a pensão é dividida entre a esposa, viúva, e o filho deficiente, né? É incapaz, digamos assim. Maior incapaz do primeiro casamento. Agora, assim, entre mulher pode, e a então. outra, a Kenga, não. Uma vez, já teve um caso que eu presenciei que o pai, ele separou, tinha 2 filhos, ele dava tipo R$ 200 de pensão naquele tempo, há uns 10, 20 anos atrás. E continuou pagando a pensão de R$ 200 para cá, que não ia mudar muito. Quando ele faleceu, a justiça mostrou que ele queria continuar ajudando a ex-mulher. Aí dividiu.
por causa desses R$ 200 que ele dava para acontece? os filhos. Mas a pensão, no caso, é pros filhos. A pensão é um direito Mas como eu acho que dos filhos. Às vezes acontece o seguinte, tem mulheres que chegam, que são mulheres que trabalham, muitas vezes elas ganham muito mais do que os seus maridos. E elas chegam e dizem assim, ó, eu quero me divorciar desse traste, por quê? Porque fui traída, porque isso, porque não quero mais, me traiu e tal. E o doutor, não quero pensão, não preciso dele pra nada. Eu digo, mas você tem filho? Eu digo, primeiro, você não tem que ganhar pensão, porque você tem seu trabalho, como você mesmo disse. Você ganha mais do que ele, então você não precisa de pensão. seu filho. Mas se você tem 2 filhos, a pensão é um direito irrenunciável dos filhos. Então faça o seguinte, fixa um valor pequeno, que não comprometa as necessidades básicas dele, a sobrevivência dele, e põe numa poupança. Manda ele depositar todo mês o valor fixado para a pensão, numa poupança. Quando esses filhos chegarem e completarem 18 anos, Sim. eles decidem o que fazer com o dinheiro que tá lá, porque o dinheiro é deles. Eles têm direito, né? O dinheiro é deles, o dinheiro, a pensão, né? Mas e a esposa não tem direito à pensão? Tem, em alguns casos. É Não. como eu digo, em muitos casamentos, o marido exige que a mulher deixe de trabalhar É. para cuidar do lar, né? Mas a pensão para a esposa não é previdência. A Então. pensão tem que ter um tempo determinado, porque muitas vezes, né, a Agora, gente isso acaba aí- casando e aí se divorcia, você com, sei lá, 38 anos, formada. Então, assim, a pensão que eu vou te dar, além dos filhos, é uma pensão por um determinado período de tempo, enquanto você se organiza, você se aloca no mercado de trabalho e pode Normalmente continuar esse tempo é a exercer, aí vai exercer um labor, tá? Tá na hora de tu retocar o botox, porque eles estão com cara de 38. Tá na hora de quê, De gente? retocar o botox, porque eles estão com cara de 38. É, né? Não! Não, eu nem fiquei. Eu não entendi agora. Como vocês são. Socorro. Então, tá. Eu me perdi no raciocínio. Não, Ah, então, entendi. eu tô falando a questão da pensão, tá? Então, assim, pensão Normalmente é pra quanto filho. tempo que, tipo, a mulher tem o direito, principalmente quando é muito jovem? Isso varia. Porque, E assim, veja bem, é o que eu tô te falando. o direito assim, é muito não, específico, é o que eu tô né? te falando. É, literalmente, assim, se eu atender 3 casos de divórcio num dia, são 3, por mais que a ação, o nome vai ser o mesmo, ação de divórcio, são 3 situações completamente diferentes. Então, assim, cada caso, literalmente no direito de família, merece uma análise diferenciada, tá? Porque, por exemplo, você pega uma moça jovem de 35, 38 anos, formada, só que formou-se aos 28, casou, o marido falou, pode deixar, eu vou prover tudo, mas você tem seu curso superior. Você apenas ficou 10 anos afastada do mercado de trabalho para cuidar da casa, né? Então, o período para que você consiga se inserir no mercado de trabalho é bem mais rápido do que uma mulher de 62, 65 anos, É. que não exerce, que não trabalha há 40 desde que casou. Entende? Tu lembra aquele caso que teve de Stephanie Brito, que ela parou de trabalhar por causa de Alexandre, que ela casou com Quem é a aquele... Stephanie Brito? uma atriz. Ela parou de trabalhar por causa de que ela casou com um jogador de futebol. Não faço a menor ideia. Aí ela pediu uma pensão pra não ele. me pergunta sobre celebridade. Não, olha só o caso. Ela sim. pediu uma pensão pra ele, porque eles separaram e ela deixou de trabalhar na TV e ficou sem emprego. Então ela disse que precisava agora de uma pensão pra poder se manter. Isso é justo? Por um tempo justo. Se ela Por um parou especificamente, né, pra se dedicar aos cuidados, porque a gente sabe que muitos homens exigem isso. Exigem, logo quando casa, né, fala, amor, presta atenção, a situação financeira é ótima, né? Então você não precisa trabalhar, não tá faltando nada. Aí vem logo a primeira gravidez, A segunda. aí vem a segunda gravidez, né? E ele tá ali provendo tudo. Mas aí teu peito cai um bocado, A mulher né? fica acabada e A barrigazinha por causa de 2, 3 filhos, né? É. E ele vê um rabinho de saia aí, né? mais Enfim, novinho. 15 anos, né?
O dançando na jogo- PH novinha, vai no chão, enfim. Aí, né? E aí, né, Você que chega se pra cuide. você e diz, olha, tô indo que Mas você novinha ainda vai não no me chão. respondeu a minha pergunta do o que Qual tem no isso? contrato de namoro. O que pode ter? Pode ter tanta coisa. Mas, tipo, Pode ter, desde que, olha tudo. só. É tipo, ó, Olha só, o Felux, que é que a lei diz sobre contrato, a parte geral específica? Se as partes são maiores de idade, são capazes, portanto, são plenamente, gozam das suas faculdades plenas. certo. E as cláusulas que são inseridas, elas não encontram nenhum óbice legal, Não. elas podem estar inseridas. O que não pode estar inserido ali, é Acontece. algo que coloque em risco direitos, garantias fundamentais. Então, por exemplo, eu não posso colocar num contrato de namoro exigindo, dizendo assim, uma das cláusulas está lá, tá? As partes, de comum acordo, estabelecem que terão relações sexuais 7 vezes por semana. Porque aí eu tô ferindo a liberdade sexual da outra pessoa. Que tem direito a fazer sexo quando ela quiser. E não quantas vezes está exigido um contrato. Ah, tá. Além da minha profissão, eu comercializo produtos ilegais. Aí eu coloco lá numa das cláusulas, né? De comum acordo das partes que meu namorado ou minha namorada me ajudará na contabilidade ou na comercialização dos produtos que eu exerço. Só que a minha comercialização é ilegal. Então eu não posso. É mais financeiro. Mas assim, ou seja, é mais o que acontece. A questão do contrato, do namoro, principalmente do namoro qualificado, é afastar a questão patrimonial. É uma segurança patrimonial. Então, assim, uma das coisas que a gente coloca é que, ó, por mais que haja a afetividade, nosso relacionamento seja duradouro, seja um relacionamento público, nós sejamos vistos no meio social como um casal, mas nós somos namorados. Não há intenção de constituir família. Então, quando eu boto isso numa das cláusulas, eu estou afastando o principal requisito caracterizador da união estável. Certo, mas no coisa que tu WhatsApp que você fala, eu mando foto, sei o quê. Não, isso Eu pode- corto logo. Aí o que acontece aqui, veja bem. É porque você já tem a... Tem o métier. Aí muita gente também acha o seguinte, que o contrato de namoro, por si só, consegue afastar a configuração da união estável. Não consegue. Por quê? Se por mais que você tenha aquilo ali especificado num papel, mas se você age diferente... A diferença tá aí. Então, por exemplo, por mais que eu tenha colocado que tá lá no papel que você assinou, que eu assinei, escritura pública, tudo como mando figurino. Como mando figurino. Inclusive dizendo que não há intenção de constituir família. Não há o ânimos de constituir família. Mas eu ajo diferente da forma que está escrita, então pronto. Se você manda... Esse contrato ele perde a eficácia porque você basta que você prove. Olha, você pode ir para dizer assim, ó, ele assinou, dizendo que realmente não tinha intenção de constituir família na data. Mas com o tempo, olha ele me mandando mensagens. Olha, amor, quando a gente estiver viajando com nossos filhos, amor, já imaginou? Também, a gente com 2, 3 e ter que levar uma babá? Então, ou seja, eu tô contradizendo o que eu assinei. Mas hoje não é comum ou é comum? Eu não tinha noção que tinha esse contrato. Eu achava que era até brincadeira. Mas hoje é comum realmente o pessoal ter esse contrato de namoro? Não, porque Acho que afasta muita gente, né? Não, porque existe, tipo assim, eu já confrontei alguns amigos e algumas amigas por questões patrimoniais, pessoas que, né, começaram a dizer assim, ó, cadê vamos lá para fazer esse contrato. Amigo, mas como é que eu vou chegar e vou dizer isso? Como é que eu vou dizer pra pessoa assinar isso? Eu digo, você na cama diz coisas piores, talvez. Né? Na hora H você diz coisas piores, que é que custa chamar e dizer, olha... Porque assim, sério, se você começa a namorar comigo
e você não tem interesse no meu patrimônio, Não vai ter, Por que você vai ter uma não assina? besteira assinar, exato. por que você não assina? Se você começa a namorar com você, e você pode ter 2, 3 apartamentos, Mercedes. Não tô namorando com você pelos seus bens. Então, se você chegar e disser, Moisés, vamos assinar aqui para deixar bem claro, contrato, que patrimônio aqui não tá envolvido. Pô, se eu te quero mesmo, se eu tô com você por você, eu assino de boa. Quando vem essa relutância, desculpa, pra mim tem alguma Coisa atrás. Tem, né? Tem intenção, É. né? Agora, Minha avó, no- minha avó dizia, tem boi na linha.